Então, quero agradecer a participação aqui do Bernardo e do André para bater um papo aqui com a gente sobre o perfil do investidor e a evolução do perfil do investidor e do cliente de conta de serviços digitais dentro das nossa proposta aqui de trazer debates e painéis de discussões sobre estratégia e tecnologia para investimentos no Febraban Tech. André, Bernardo, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Vou começar pedindo para você, André, contar um pouco da trajetória aqui do PagBank, né? Ampliando os seus serviços financeiros e atendendo o cliente digital, evoluindo a sua proposta de valor e o posicionamento da empresa, para você contar um pouco do que traz, né, o PagBank hoje em termos de visão de serviços financeiros, digitais e também de investimentos e o seu papel. Obrigado, prazer estar com vocês aqui, Gorila, por ter convidado a gente, né, para esse bate-papo. O Bernardo aqui, amigo também. A gente conhece tanto os mercados quanto de outras relações. Bom, toda a experiência que a gente vem dentro do PagBank vem desde que a gente lançou o banco. Em 2019, quando aconteceu, 2018, quando aconteceu o IPO, a gente programou para fazer o lançamento do banco. Na sequência, na época tínhamos algo como 6 milhões de clientes, chegando hoje aí a 31 milhões de clientes. Uma evolução do banco bastante rápida, mas começou tudo do zero, o banco. A gente não comprou um modelo pronto, a gente construiu as plataformas totalmente independentes e desde o início. Não tínhamos nenhum investidor, não tínhamos nenhum cartão de crédito emitido, não tínhamos um crédito feito, não tínhamos nenhuma conta, e a gente começou realmente do zero todas as plataformas. Nesse período foi importante, porque todos os nossos clientes que vinham originários da maquininha, que foi líder de mercado por muito tempo em todos os segmentos de inovação, e hoje continua sendo líder de mercado na parte de quantidade de máquinas vendidas no Brasil, a gente aproveitou esse ecossistema que nós temos para oferecer serviços bancários. Esse produto começa, o banking começa então, muito olhando o perfil do cliente que nós tínhamos na época, que era o cliente pequeno empreendedor, que ele tinha por DNA, por essência, necessitar de velocidade, de simplicidade, e talvez muito de entender um pouco do sistema financeiro, e a gente nasce com esse ambiente. Precisamos atender um cliente que demanda, que tem pouco tempo, escasso de tempo, mas demanda muita velocidade, muita tecnologia. Hoje os números são muito robustos, a gente chega na casa de 30 bilhões de reais no nosso depósito em geral, investimentos todos demais depósitos, passamos de 31 milhões de clientes, e essa velocidade foi possível porque nós conseguimos falar a linguagem do brasileiro que não tem muito conhecimento do mercado de investimentos, não tem muito conhecimento do ambiente de taxa de juros, de como é que as pequenas letras dos contratos são escritas, e a gente nasce com esse propósito, e tem esse propósito de levar simplicidade e facilidade para a vida do brasileiro. Começamos num ambiente basicamente de empreendedores e hoje o aspecto ele é vasto e ofertando para todos os clientes, todos os produtos. Legal, bacana. Pegando agora você, Bernardo, se quiser, por favor, contar um pouco da tua experiência, você como acompanhando a evolução dos serviços digitais, serviços financeiros, e também como é que você tem acompanhado aí a evolução do perfil do investidor. Boa, bom, primeiro agradecer, Guilherme, o teu convite para estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês. O André, quer vocês, são amigos de longa data. Parabenizar você até pela estrutura, pelo stand, está muito bonito. E endereçando agora ao teu ponto, enfim, eu estou na indústria financeira mais ou menos há 20 anos. Tá? Eu trabalhei bastante, na maior parte do tempo aqui no Brasil, mas também em outros países. E o que tem acontecido na indústria financeira no Brasil na última década, ou um pouco mais, tem sido uma transformação tremenda, cheia, pelo menos a meu ver, de benefícios principalmente para o brasileiro, como o André falava, né? Você hoje tem uma inclusão financeira como nunca antes, as pessoas têm muita capacidade para ter a sua conta digital, a sua conta, mesmo que seja no banco tradicional, mas digamos, toda a sua vida financeira digitalizada, o que é super bom, e muito mais possibilidade de escolher diferentes produtos. E investimentos acho que é um bom exemplo disso, né? Onde cada vez mais as pessoas estão alerta, digamos assim, para
onde investir, como guardar aquele dinheirinho que tem de lado e como fazer render para que num futuro usem para uma reserva de emergência, para concretizar um sonho. Eu acho que tem sido uma década de transformação muito grande. Legal, bacana. E deixa eu pegar um ponto aqui para a gente explorar um pouco com vocês dois sobre a evolução do perfil desse investidor, né? Então, quais são as necessidades específicas, as expectativas que ele tem a partir dessa experiência digital aqui e como é que vocês têm trabalhado lá no PagBank, André, para poder endereçar essas particularidades? O que acontece é o seguinte, hoje o usuário, né, do sistema financeiro, ele tem muitas necessidades, né, uns mais na parte ligada ao crédito, outros na parte mais de velocidade, tokenização, mas no final do dia a gente quer atender o ecossistema completo desse cliente. E esse cliente hoje, ele tem tudo na palma da mão com o aplicativo, né, então a gente tem que estar totalmente embarcado uma tecnologia muito de vanguarda para respeitar a necessidade dele e não ficar, né, empurrando produto como a gente vê historicamente o mercado financeiro fazer para ele. Então, o PagBank, quando nasce, né, há 20 anos atrás, nasce todo com uma tecnologia já muito de vanguarda, né, a primeira maquininha do mercado, né, as formas de pagamento do mercado, a gente vem lançou a moderninha, né, também, que foi um sucesso, case de sucesso. Isso tudo nos deu sempre atração e agilidade e contato muito frequente com o nosso cliente. Nosso cliente abre nosso aplicativo dezenas de vezes ao dia. Ele quer saber se o caixa recebeu, se o Pix entrou, se a venda entrou, se conciliou, se o extrato está correto, se recebeu o pagamento, se pagou a folha. Então, o uso do nosso cliente é muito intenso. Então, a primeira grande necessidade desse cliente é velocidade, né? Agilidade em todo o processo. E como ele está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Ele está recebendo o Pix, está cobrando, está fechando um pacote para entregar para o seu cliente, ou entregando o produto dele, né, para o seu cliente, ele também precisa de muita simplicidade no processo. O meio de pagamento não pode ser uma forma, o banco não pode ser uma forma de complicar a agenda dele, né? Então a gente criou um ecossistema completo, né? Ele pode receber com a gente, seja através de uma maquininha, de um canal digital, boleto, totem, Tepon, que é receber pelo celular, né? Ou Pop QR Code Pix, que é a forma mais moderna hoje. O dinheiro entrou, ele pode fazer o seu investimento de forma automática, não precisa ficar pensando e preocupado, vou investir onde e como. Tem que ser automatizado esse processo, né? As próprias contas têm que estar sendo já agendadas, programadas de forma automática para fazer o pagamento, não ficar pensando. Então o PagBank vem para suprir uma necessidade de ajudar o cliente, né, nessa demanda de gestão do seu dia a dia. Esse é um grande ponto importante que a gente tem com o Pilar, né, ajudar o cliente no seu processo completo de gestão do seu financeiro e não simplesmente ficar pensando qual o próximo produto que eu vou vender para ele, que talvez não seja necessidade nenhuma do cliente, como tradicionalmente muitos bancos fazem. Nesse desenho que a gente construiu as 4 plataformas principais do banco: investimentos, crédito, a própria conta digital e seguros. São os 4 pilares hoje que a gente consegue atender esse cliente de ponto a ponto no sistema. Então a necessidade dele, no final do dia, eu preciso de um produto simples, de um app simples, que eu me comunique com esse que se comunique com o banco e não faça, que nem a gente brinca lá, a bancocracia. Por que eu vou? O mercado de investimentos, por exemplo, é um mercado que já vem, por natureza, todo em inglês. Por que eu vou falar inglês com esse cara? O brasileiro médio nem sabe falar inglês. Então, para que eu vou falar de benchmark? Falo que a taxa de juros ou a taxa de retorno do produto é tão. Outro exemplo que a gente tem no mercado financeiro: fundo D15. O que é D15 para o brasileiro médio? Fala para o cliente que resgata em 15 dias. A gente teve um sucesso, né? Pedi para contar case de sucesso muito grande, que a gente fez um teste por diversos meses, que a gente colocou no nosso app. A gente tinha a hipótese que o cliente tinha medo de investir. A gente colocou no nosso app um botão que chamava guardar. Foi um sucesso. 40% da nossa aplicação vinha desse produto, né? De um simples botão. Porque guardar remete confiança, remete ter sempre, remete a ser meu. Investir remete a volatilidade, a não saber quando vou resgatar, em que produto está. Então tem toda uma nomenclatura que a gente protege o nosso cliente, levando informação para ele que ele consegue entender, que ele consegue digerir. Qual o tempo que nós temos aqui hoje para
capturar uma comunicação. No Instagram, meio segundo? Tá. Claro. Tá. É esse o tempo que a gente tem de comunicação com o nosso cliente. Então a gente tem que saber chegar nele no formato que ele está preparado. E não querer levar para ele, como o mercado financeiro também faz, um IPO, um prospecto de 500 páginas, que ninguém vai ler. Então a nossa proposta de valor é levar com simplicidade para esse cliente um entendimento que ele realmente consiga entender para aderir ao produto de uma forma que ele tenha confiança. Interessante. Bacana. E aproveitando aqui, Bernardo, vocês acompanham e pesquisam e trazem, fazem um acompanhamento quantitativo mesmo, né, com pesquisas sobre como é que o comportamento do cliente aí de serviços financeiros e também do investidor, ou do investidor digital também. Tem algumas informações, alguns dados que você consegue dividir para a gente, traçar um panorama de como é que é o comportamento e talvez dá para olhar em termos de segmentos também esses clientes? Claro, você comentou que a gente analisa bastante o mercado. Nós temos uma ferramenta de mercado chamada Prism e todo trimestre nós entrevistamos entre 70 a 100 mil clientes de varejo, quer seja pessoa física, quer seja pessoa jurídica, e com isso conseguimos trazer alguns insights interessantes. Tá? Acho que a primeira coisa que eu diria é, às vezes a pessoa pode pensar que quem pode querer um pouco mais de sofisticação é só aquele cliente que já tem uma carteira grande. Isso em parte é verdade, existe essa correlação, mas não é total. Tá? Então, claro que para quem está começando, não tem tanto entendimento do mercado, como o André falava, tem que se falar simples com o cliente, mas ele busca, dependendo do cliente, ele já busca alguma coisa com uma taxa de retorno melhor, ou alguma coisinha mais sofisticada. Tá? As duas coisas não estão 100% correlacionadas. Claro que quando a pessoa está começando, ela tende a ir para uns produtos um pouco mais seguros, né? Então, você vê, obviamente, produtos mais seguros, mais simples, com maior penetração, às vezes até chega a 30% da carteira de uma pessoa que está começando a investir ou que tem ainda pouco dinheiro para investir, quando você vai para clientes com uma carteira maior, obviamente busca mais sofisticação, um pouco mais de risco e um pouco mais de retorno. Tem também perfis diferentes no tipo de instituição que eles buscam, né? Então, se você olhar, mais uma vez, aquele cliente que está entrando, que está começando a criar uma carteira, ele busca um pouquinho mais soluções diferentes, onde possa investir menos, etc. Enquanto que clientes que têm um pouco mais de dinheiro para investir, têm uma carteira maior, acabam se concentrando um pouco mais nas instituições mais reconhecidas. Mas, enfim, acho que acaba tendo espaço para todo mundo, se você, como o André falou, comunicar bem para esse cliente. Legal, bacana. André, puxando um pouco para o lado do investimento aqui e do desafio aqui, um tema que você trouxe, a gente acompanha, né, desde da PagSeguro, né, toda a trajetória, ouvindo você falar, me remeteu muito à questão da simplicidade da comunicação, né, e falar em maquininha na língua que todo mundo entende, né, e acho que é um traço muito bacana, uma característica bacana de vocês. Agora, isso também me remeteu a um desafio que vocês têm, né, que é como é que você vai fazer e trabalhar um público que é empreendedor e PJ, né, no final das contas, muito preocupado ali com a sua operação do seu próprio negócio, B2B essencialmente. Como é que você convence e trabalha investimentos para esse público, além do capital de giro, né? Que tipo de produto, que tipo de canal, que tipo de esforço vocês têm feito e se você puder compartilhar outras iniciativas aí que têm funcionado também. O que acontece muito nesse público, né, é que quando o PagBank nasceu, quando o PagSeguro nasceu, né, isso aí tem uma história bacana, porque o ano passado nós estávamos com esse dilema. Tínhamos a marca PagSeguro, uma das 5 marcas mais capitadas no Brasil, e PagBank, uma marca nascente, né, mas já com muita força. Então o PagSeguro competia mais da maquininha, o PagBank mais ao banco consórcio, meio que isolado. Nós resolvemos acabar com a marca PagSeguro, consolidar tudo no PagBank, e a maquininha passa a ser um produto exclusivo, né, da marca PagBank, porque o PagBank fala mais desse ecossistema, né, exatamente por causa desse público.
né, o empreendedor. Quando a gente foi começar o banco lá, quando eu me junto à PagSeguro, né, em 2020, né, não existia banco, não existia investimentos, não tinha quase nada, né, nesse mercado, tinha basicamente a maquininha. Eu ia contratar as pessoas nem sabiam que a gente tinha banco. Ah, vocês têm banco? Ah, tá bom, quero aprender a juntar. Foi passando 1 ou 2 anos, já ficou mais fácil, já temos banco, já temos cartão de crédito, e eu contratar para o mundo de investimentos, a pessoa, tem banco, eu sabia, mas investimentos eu não sabia ainda. Então, hoje para contratar é super fácil, porque as pessoas sabem sobre banco, temos investimentos e somos líder de mercado na maquininha. Então, esse processo aconteceu a mesma coisa com o nosso cliente. Esse cliente, no começo, ele vinha exclusivamente originário da maquininha, né? E hoje a gente tem entrando no banco tanto o cliente da maquininha como não da maquininha. Por quê? Porque esse processo de entendimento do empresário, que a gente pode atender tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, evoluiu. E como que a gente evoluiu nesse processo? Primeiro explicando, né, para ele que a nossa conta é uma conta CNPJ e não só para receber, né, os seus recebíveis da maquininha, né, como domicílio bancário, mas sim no ecossistema dele. E aí entrou investimentos muito fortes nessa onda. Porque quando eu tenho um sistema de ferramentas que eu pego o dinheiro do cliente e cuido bem dele, né, o nosso CDB hoje, captação diária, é 105% do CDI, para cliente novo é 130% do CDI, só que a gente não fala que é 130%, eu digo que é o dobro da poupança. Então a comunicação com esse empresário fica simples, e aí eu consigo atender o cara pequenininho que está vendendo bala com a nossa maquininha de pendurada no sinal, com uma grande rede, né, de restaurante, de lanchonetes, né, de magazine, que tem o nosso serviço, né, que consegue ter a gestão completa. E aí com isso o investimento é natural. Ele consolidou na gente, né, os seus serviços bancários e precisa fazer sua aplicação de caixa agora. Aplicação de caixa rápida, com velocidade, com resgate 24 horas por dia. Imagina um empresário, sábado à noite tem que fechar o seu restaurante, pagar os garçons. Ninguém oferece para ele resgate 24 horas por dia, a gente oferece. Aliás, antes de eu ser PagSeguro, lá em 2015, 2014, por aí, eu fiz o primeiro FDIC do PagSeguro, né, que tinha resgate 24 horas por dia. Na época, foi o primeiro do Brasil com esse movimento. Eu falei, cara, esses caras são a vanguarda realmente. E hoje, estando dentro da máquina funcionando, eu entendo que foi discutido lá atrás, foi pensado lá atrás. É um mundo que não para. É um mundo que tem necessidades 24 horas por dia. As academias de ginástica estão abertas hoje 24 horas por dia. Os hospitais sempre foram abertos 24 horas por dia, porque eles têm urgência. Então, no mundo de investimento, hoje é a mesma coisa. A gente consegue aplicar e resgatar 24 horas por dia, 7 dias por semana, domingo, sábado e feriado. Quando ele vai pensar um capital de giro, quando vai pensar um empréstimo, quando ele vai usar a necessidade de caixa, ele consegue fazer sua antecipação de recebíveis 24 horas por dia. Ele vai tomar um empréstimo com a gente, né? Pode ser até pessoa física, antecipação do saque aniversário dele da FGTS, 24 horas por dia. Então, quando a gente pensa nesse cliente, a gente tem que pensar no ecossistema da necessidade dele. Muitos empresários estão das 8 da manhã às 8 da noite trabalhando. Então, chega em casa 8, 9 horas da noite, que ele vai pensar na sua agenda. O que vai fazer, pagar, se organizar a vida. E o banco tem que estar preparado para atender esse cliente. Por isso que a gente tem que funcionar 24 horas por dia. Sem falar, naturalmente, nos produtos de investimentos. Uma compromissada hoje, que renda adequadamente, que vai aplicar e resgatar, né, com velocidade em poucos dias. Produtos de curto, médio e longo prazo, que atendam a necessidade dele. E quando eu falo atendam a necessidade, que mesmo ele aplicando em 1 ano, a gente dá a opção dele sair antes. Porque ele buscou uma rentabilidade maior no longo prazo, aplicando no longo prazo, mas ele precisou antes. Eu não posso agora segura mais 9 meses para resgatar. Nosso aplicativo tem um botão que ele resgata automaticamente. Então esse tipo de serviço que vinha um pouco da pessoa física, a gente levou para a pessoa jurídica, levando para ele no final do dia, né, simplicidade no processo. E sem dúvida nenhuma, né, depois a gente vai conversar sobre, né, o futuro do mercado, mas é fundamental nesse processo ter alguém acompanhando ele. Digital é importantíssimo e escalável, mas eu preciso ter uma assessoria que converse essa língua dele. Como que vai conversar a sua linha? Conhecendo os produtos e a necessidade dele. Legal, bacana. Até pegando esse gancho, só para complementar aqui,
Como que investimento hoje dentro da composição qual que é a importância do investimento hoje dentro da proposta de valor que vocês trazem para o... Hoje o investimento ele é meio que peça fundamental de todo o nosso processo bancário. Tá. Porque quando eu tenho investimento do cliente, eu consigo oferecer para ele produtos mais baratos, eu tenho um custo de marketing menor, porque eu pego em vez de gastar muito com marketing, eu pego essa rentabilidade e retorno para o cliente. Por isso que a gente consegue, por exemplo, entregar os 130% do CDI, que é o produto que se vende sozinho. Na conversa de bar, o pessoal está falando nisso. Então, esse produto, seja para pessoa física, para pessoa jurídica, pequena, para o grande empreendedor, ele é fundamental. Então, hoje o cliente investe com a gente e eu dou um cartão de crédito para ele vinculado a esse investimento. Então, ele controla o seu limite. Quanto eu quero ter? 50 mil reais, ok. Investe 50 mil, o seu limite vai ser de 50 mil. Ninguém deu limite no mercado para esse cliente, mas como ele tem capacidade de investimento, a gente consegue oferecer isso para ele. Nosso cartão de crédito, inclusive, hoje, é um dos melhores cartões de crédito do mercado, porque eu dou de volta para o cliente 1% em cashback. Em vez de ficar procurando milha por aí, como vai gastar, não sei o quê, 1% de volta. E isso é um ecossistema completo. Ele tem a maquininha, investe com a gente, gasta no cartão de crédito e tem retorno no cashback de todo o fluxo. Então o investimento ele é peça fundamental no ecossistema bancário. Porque com o investimento eu sei qual é o patrimônio dele, com o investimento eu lastreio as operações de crédito dele, e com o investimento eu consigo que ele faça gestão do seu caixa 24 horas por dia. Legal, obrigado. Interessante. Bernardo, olhando um pouco para a evolução, pensando um pouco assim na evolução do comportamento e como todas essas transformações, então, tanto do ponto de vista de oferta e mesmo expectativa do cliente em termos de digitalização, mais facilidades, agora na transparência de dados, que tem sido promovida pelo regulador, a facilidade de movimentar dinheiro, enfim, tem várias causas que podem estar impulsionando esses comportamentos aqui do cliente, mas eu queria pegar um pouco da tua visão e do teu acompanhamento aí do mercado para falar como é que tem evoluído o comportamento do investidor e traçar um pouco dessas tendências. Perfeito. Então, acho que uma coisa até já comentei, realmente com mais educação financeira e tudo mais, esse investidor começa a diversificar um pouquinho mais a carteira, saindo de produtos mais tradicionais, mesmo que ainda sejam com bons níveis com baixos níveis de risco, com bons níveis de segurança no investimento. Acho que a outra coisa que me chamou a atenção foi, pela primeira vez, quando você perguntava, olha, por que você investe na instituição financeira A? A resposta vinha rendimento. Tá? No último trimestre virou investir um pequeno valor. E isso mostra também essa coisa de, diversificação, 2, democratização do produto de investimento. Tá? Outro fator também que a gente viu e que está expresso nesses números quando eu vi em 2020, tá? Nossa pesquisa com essa também começou em 2020. O número de instituições financeiras principais que os clientes investiam, que a nossa pesquisa captava era mais ou menos 10 instituições, que as pessoas, claro, tinha muito mais, mas que tinha escala suficiente para nós capturarmos. Hoje esse número mais que dobrou. Acho que isso é outro fator interessante que mostra essa diversificação e também, mais uma vez, a democratização. E eu vou também comentar isso mais para frente, provavelmente, quando a gente falar mais do futuro e tecnologia, eu super concordo que o humano vai ter um papel super importante, o nível de digitalização só sobe. Isso aí, quando a gente olha, obviamente, fintechs, que o principal canal, ou talvez o único, é o canal digital, mesmo para falar em investimentos, é 95%, 6% do canal preferido por clientes é o digital, até porque não tem outro, mas às vezes ele pode tentar um chat, tentar uma ligação, etc. Mas mesmo os bancos que têm ainda agências, canais tradicionais, etc., em basicamente 3, 4 anos, o principal canal era mais ou menos 55%, já era 55% em 2020, e agora o digital sendo o principal canal subiu para 65% na média de todos os bancos que têm agências e tudo mais, sendo que os bancos que têm mais chegam a ter acima de 70 e poucos %
do principal contato com investimentos, digamos assim, ser através do canal digital. Tá? E eu não vejo isso, mas isso é a geração nova. Não, acho que cliente digital hoje é todo mundo, né? Nesse estágio já não dá para ser só uma geração, né? Exatamente. Todo mundo vai no canal digital primeiro, obviamente, talvez os mais novos vão um pouco mais, mas assim, não é uma coisa que a gente fala, é um fator distintivo só o pessoal mais jovem faz isso, até porque esse movimento de digitalização vem, como a gente falou no começo, nessa pelo menos mais de uma década, e né, as pessoas também vão ficando mais velhas, né? Então aqueles que começaram lá atrás hoje já não são tão jovens como eram há 10 anos atrás. Então hoje é realmente um fator totalmente universal o uso dos canais digitais. Legal, bacana, interessante. Bom, pegando aqui no gancho da evolução, André, queria pegar a tua visão aí, né, acompanhando clientes aí há muito tempo também, para discutir um pouco do futuro, né? Na tua visão, quais são as principais tendências que estão definindo aí o modelo, a distribuição de serviços digitais, né, através para esses clientes e de investimentos, né? E o que a gente pode esperar aí nos próximos anos? Eu também, meu tempo de mercado é mais ou menos parecido com o Bernardo, também comecei mais ou menos há 20 anos atrás. Passei por instituições, assim, basicamente olhando o mercado, especialmente no começo de investimentos, né? Depois fui para bancos mais tradicionais. E por todas as casas que eu andei, sempre o foco foi investimentos para alta renda. Quando eu cheguei no PagBank e a proposta era para todos, isso foi um grande choque no início, né? Como é que a gente vai construir uma plataforma para o cara que vende um almoço para comprar janta? Isso tinha um desafio, né, basicamente pessoal, né, quanto a isso. Por que pessoal? Porque é a pessoa que mais precisa. É muito mais fácil falar com um grande investidor sobre investimentos, né, porque está sobrando, do que com um cara pequenininho, né, ou até um empreendedor que gira, né, sobre investimentos. Então, uma grande decisão nossa lá no início foi aqui tudo é para todos, né? E o Bernardo falou em democratização, né? Em todas as casas que eu andava, o CDB tinha ticket médio de R$1.000, R$10.000, R$100.000. O PagBank, o primeiro CDB nosso era ticket mínimo de entrada de R$1, que é para todos. Quando a gente bota o CDB na grade, né? Qualquer que seja, falei aqui dos 130% do CDI, é para todos. Nosso cartão de crédito é grátis internacional para todos. Então, a tendência que a gente enxerga é que vai ganhar muito, continuar ganhando muito espaço no mercado, aqueles bancos que não sejam nichados. Porque para ganhar escalabilidade, a gente tem que oferecer para todos. Tá? Naturalmente, o processo de tecnologia, né, vai avançar cada vez mais. A MWeb hoje, né, falou que os aplicativos que a gente estiver utilizando daqui a 5 anos, 90% deles não foram nem desenvolvidos ainda. Então imagina isso no sistema bancário. No aplicativo, 90% dele vai ter que ser novo daqui a 5 anos, né? Se ela estiver correta. E a gente tem certeza que vai ser assim. Porque os códigos vão ser muito mais rápidos, o processo de escalabilidade tem que ser muito mais sustentável. O Pix exigiu dos grandes bancos, né, muito mais velocidade de processamento, isso que os meios de pagamento já tinham no passado. Hoje uma transação bancária, né, acontece enquanto a gente passa o cartão de crédito numa maquininha. E aquilo é aprovado em fração de segundo. Né? Tem que sair do limite, baixa limite, processa, registra, bate na bandeira, volta e libera o processamento. E o dinheiro, né, no caso do PagBank, ainda vai para a conta do cliente, né, em segundos. Então isso tem que ser muito rápido. Então esse processo só se dará, né, continuar se dará de forma escalável, se for seguro. Que é o segundo ponto importante nesse processo, segurança. Por isso que a gente também, desde o ano passado, somos AAA, né? Nível máximo de segurança aqui, porque a gente entende que segurança é fundamental no processo. A gente não está brincando, né? A gente não está vendendo Playmobil. A gente oferece um serviço que é o patrimônio do cliente, né? Segundo processo. E o terceiro processo importante é que a gente vai escalar, vai fazer tudo que for necessário, os processos cada vez mais vai ter inteligência artificial, machine learning, Drex, Pix, Open Finance, né, toda a agenda do Banco Central, mas o humano é fundamental no processo. Porque o cliente, em algum momento, ele pode ter uma dúvida. Em algum momento, ele quer saber quem está do outro lado da porta.
né? Os bancos digitais hoje não tem nem agência. Então como é que o cliente vai ter segurança nesse processo? Porque ele liga e fala com alguém. Ele liga atendido por alguém que conhece a sua necessidade. Seja para oferecer um investimento, seja para simplesmente fazer o pedido do cartão de crédito que ele não conseguiu, né, se resolver pelos canais digitais. E aí, olhando para frente, o investimento, né, e aí uma entrevista que eu assisti ontem, o pessoal falava que quando a gente criou o sistema de aposentadoria no Brasil, tinha 8 pessoas trabalhando para uma que se aposentava. Hoje é 2 trabalhando para uma que se aposenta. Daqui a 15 anos vai ser 1 para 1. Isso é insustentável. Então, se o cliente não tiver a sua proteção, seu colchão financeiro hoje, quando ele precisar desse dinheiro, se estiver se aposentando com 60, 70, 80 anos, ele não vai poder mais depender simplesmente do Estado para segurar, né, os seus gastos, né, a sua renda no futuro. Isso é um problema. Isso é um problema do país. Então, o processo de investimento tem que começar já. E aí que enxerga o futuro. O futuro se dará com as pessoas que tiverem essa habilidade de fazer a sua preservação de patrimônio cotidianamente. Tem que, regra básica que vale para uma família, para uma empresa ou para um governo. Tem que gastar menos do que ganha. Isso serve para o mundo dos investimentos naturalmente. E aonde esse produto vai estar investindo? Em uma carteira, né, que é o mundo de vocês daqui, como é que vai estruturar isso tudo? No PagBank, a gente tem com o botão, o cliente faz a sua aplicação no portfólio completo. Renda fixa, tesouro, fundos e até ações. Tem que ser simples esse processo. E o futuro se dará para as empresas conseguirem dialogar com o cliente de forma simples, mas entendendo as necessidades de cada cliente, e não produtos massificados. Porque o produto massificado, ele não vai levar o cliente para onde ele precisa, mas sim para onde a instituição quer que ele vá. E quando eu entendo o cliente, aquela persona que a gente fala, né, no mundo de marketing, quando eu entendo aquela persona e ofereço serviço atrelado à necessidade, o cliente vai ficar por longo prazo. Né? Que a gente falava na hora do almoço, vai trazer principalidade para o banco e fidelidade ao lado do cliente. Então a gente enxerga um futuro que não é longe, onde os bancos vão estar oferecendo muita personalização para os clientes. A gente vai continuar tendo, né, pessoas para atender esses clientes, né, cada vez mais humanas ou num processo humanizado, né, pelo menos, e produtos simples. Porque o produto hoje, no final, todas as instituições têm. O diferencial é como eu levo isso. É o serviço que eu estou agregando para o produto. Qual instituição hoje que não tem CDB, que não tem fundo, que não tem EC, como é, tem tudo? Né? Então, o produto hoje está comoditizado. O que a gente tem é um serviço diferenciado. E esse serviço diferenciado é o que vai se diferencia as instituições para a atração dos clientes. Legal, muito bom, interessante. E Bernardo, você vem acompanhando aí também as tendências, a evolução do serviço, a evolução da tecnologia, como é que isso tem impactado o mundo dos investimentos, o mundo de serviços financeiros. O que a gente pode esperar aí para os próximos anos? Quais são as principais tecnologias? O principal tema da FebrabanTech é inteligência artificial responsável. Não tem, acho que todo mundo tem uma ansiedade, né? Uma expectativa com GenAI impactando o mundo de investimentos. Qual que é a sua visão sobre isso? Guilherme, primeiro, antes de entrar no futuro, eu queria falar do presente, que a gente tem um ponto aqui, que a gente falou um pouco de democratização, tecnologia, mas quando você olha ao redor do mundo, é muito impressionante o quão tecnológica a indústria financeira no Brasil é. O nível da adoção de digitalização, o ecossistema de fintechs, a transformação que os bancos tradicionais estão fazendo, as iniciativas como o André falou, PIX, ativos digitais, enfim, é realmente um país que está, na minha visão, na vanguarda do uso de tecnologia. E isso também aqui a gente vê o uso de inteligência artificial, quer aquela inteligência artificial mais voltada à predição, aos modelos analíticos que vão te dar a melhor oferta de investimentos, por exemplo, falar, olha, Guilherme agora tem um dinheiro aqui, vamos oferecer este produto ou aquele produto muito customizado, quer depois o uso da AI generativa, que permite ter um primeiro diálogo com o Guilherme sobre aquele produto, quer seja diretamente, quer seja através do humano, equipando esse humano para ter esses argumentos de diálogo
com o Guilherme porque é que aquele instrumento ou o outro é melhor para proteger o património, para evoluir o património, ou para fazer uma reserva, para guardar para mais tarde. Essas duas coisas complementadas com essa empatia humana, eu acho que é o tripé que vai fazer o futuro em investimentos. E quando se fala em AI generativa, já soube muitas vezes essa frase, mas eu concordo muito com ela. Não é sobre se ela vai resolver ou não, é sobre você usá-la ou não. Quem vai ganhar é quem vai usar. Como? Cada um vai trilhar seu caminho, mas se você não usar, tenho certeza que vai ser bem mais difícil para você. Você já está vendo casos práticos aí sendo aplicados e que a gente pode ter aprendizados paralelos, mesmo que não seja só no investimento, mas em outros setores do serviço financeiro? Sim, a gente vê os bancos ao redor do mundo e também aqui no Brasil usar IA e AI generativa em 3 grandes pilares, né? Um mais voltado à eficiência operacional, então quer seja questões de automação, de dar copilotos para os seus funcionários e tudo mais. Tem uma parte mais voltada à experiência do cliente, então integrar a AI generativa no diálogo com o cliente para que ele tenha uma experiência melhor, ou até uma lógica mais de geração de receita. Né? O exemplo que eu acabei de dar, ao surgir um produto, ter um primeiro diálogo e tudo mais. Para também pegar alguns exemplos de fora, apesar de que eu falei que aqui a indústria é muito evoluída, mas também a gente conhece um banco na Ásia bem, que no contexto de investimentos fez todo um copiloto combinando AI mais, digamos, tradicional e AI generativa para o seu assessor de investimentos. Então, ele passava por analisar 300 milhões de data points para ser capaz de oferecer a oferta precisa, mas depois a AI generativa entra para falar, olha, Guilherme, se você quer oferecer esse produto aqui para o André, dado o perfil do André, etc., e as últimas conversas que você teve com ele, eu acho que você deveria primeiro usar esses 3 ou 4 argumentos, estas são as vantagens, ele provavelmente vai te falar isto ou aquilo, porque é que você não, se for isso, porque é que você não oferece este segundo produto que também tem alta propensão com esses argumentos. Então, isso fez nesse banco, nos primeiros pilotos que eles lançaram, que a produtividade daquele humano aumentasse quase 50%. Então, mais uma vez, não estamos a falar de tirar o humano. Agora, se você tem essa ferramenta e o teu concorrente não tem, ele está tirando o investimento da outra casa, nesse caso que era mais para alta renda mesmo, provavelmente ele está tirando o investimento da outra casa para levar para a tua, porque você tem uma oferta melhor, mais customizada e com esse toque humano no final para convencer o cliente. Eu acho que isso, não sei se é o futuro ou é o presente, mas a gente vai ver muitas evoluções nesse sentido nos próximos anos, eu acredito. Excelente. Bom, queria agradecer aqui a participação de vocês de novo, né? Acho que foi uma conversa super ampla aí, passando por essa evolução do perfil do investidor. E obrigado, André. Obrigado, viu, Bernardo? Obrigado, nosso. Prazer estar com vocês aqui.